Vamos abrir. Vaste, e do que fizera e do que se tinha decretado a seu respeito. Então disseram os jovens do rei que lhe serviam: busquem-se para o rei moças virgens e formosas. Ponha o rei comissários em todas as províncias do seu reino, que reúnam na fortaleza de Suzã todas as moças virgens e formosas na casa das mulheres, sob o cuidado de Hegai, eunuco do rei, guarda das mulheres, e deem-se-lhes tratamentos de beleza. Verso 4 diz que a moça que agradar ao rei, reine em lugar de Vaste. Isso pareceu bem ao rei, e assim se fez. Ora, havia na fortaleza de Suzã certo judeu benjamita, cujo nome era Mordecai, filho de Jair, filho de Simei, filho de Quis, que fora transportado de Jerusalém com os cativos que foram deportados de Jeconias, rei de Judá, o qual Nabucodonosor, rei de Babilônia, transportara. Mordecai tinha uma prima chamada Hadassa, a quem criara, porque ela não tinha nem pai nem mãe. Esta moça, que também era conhecida por Ester, era esbelta e formosa. Morrendo seu pai e sua mãe, Mordecai a tomara por sua filha. Tendo-se divulgado a ordem do rei e o seu edito, e ajuntando-se muitas moças na fortaleza de Suzã, sob os cuidados de Hegai, também levaram Ester à casa do rei, sob os cuidados de Hegai, guarda das mulheres. A moça agradou-lhe e alcançou favor perante ele, pelo que se apressou em dar-lhe o tratamento de beleza e os alimentos especiais, como também 7 jovens escolhidas do palácio, e a fez passar com as suas jovens para o melhor lugar da casa das mulheres. Ester, porém, não tinha declarado o seu povo nem a sua parentela, pois Mordecai lhe havia ordenado que não o declarasse. Passeava Mordecai cada dia do pátio da casa das mulheres, a fim de se informar de como Ester passava e do que lhe aconteceria. Antes que chegasse a vez de cada moça vir ao rei Assuero, tinha ela de completar 12 meses de tratamento de beleza, segundo as prescrições para as mulheres. 6 meses com óleo de mirra, 6 meses com especiarias e com perfumes. Desta maneira, vinham a jovem ao rei, dava-se tudo o que ela desejasse levar consigo da casa das mulheres para o palácio do rei. À tarde entrava, e pela manhã voltava para a segunda casa das mulheres, sob os cuidados de Saagás, eunuco do rei, guarda das concubinas. Não tornava mais ao rei, salvo se o rei a desejasse e ela fosse chamada pelo nome. Amém? Diga amém. Diga glória a Deus. Amém. Senhor, eu quero te agradecer nesta manhã pela tua presença nesse lugar.
quero te agradecer pelas pessoas que estão aqui, e eu quero te pedir que o Senhor ministre cada coração nesta noite, trazendo o entendimento e a revelação da tua vontade no nome de Jesus. Dá ordem aos teus anjos para que eles se acampem em volta de nós, em volta desta igreja, e que eles guerreiem em nosso favor, nos livrando de toda opressão e retaliação, e que o teu Espírito Santo, Senhor, tenha liberdade para fluir neste lugar, em nome de Jesus, amém. Se você puder aplaudir ao Senhor Jesus mais uma vez, aleluia, diga glória a Deus mesmo, porque Ele merece, aleluia, amém, glória a Jesus. Deixa eu só... Quando Deus ele inicia um processo na nossa vida, nós precisamos entender que existe uma necessidade de mudança, tá? Não tem como Deus ele iniciar um processo na nossa vida. Aliás, primeiro você tem que pedir, né? Senhor, muda a minha vida. Senhor, oh Deus, abençoa a minha vida. Talvez essa seja a sua oração. Oh Deus, eu estou aqui, Senhor, faz para que Deus ele venha. Você concorda que Deus ele vai simplesmente olhar cada área da nossa vida e ele vai perceber que algumas áreas precisam ser consertadas? Você concorda com isso? Sim ou não? Agora, eu quero dizer assim, algumas pessoas sabem que precisam mudar e mesmo sabendo que precisam mudar, elas falam assim, não, eu vou continuar do mesmo jeito. Mas quando você convida Deus para vir visitar você, eu fico perguntando, será que você fala para Deus, não, Deus, não é para mudar essa área da minha vida? Será que você tem coragem de falar isso? É claro que não. Mas infelizmente, Deus não é um intruso. Eu estou aprendendo Libras ainda, não entendi. Abrir a porta. Pode abrir. Amém. Então Deus não é um intruso. Ele só entra onde você convida e ele só faz algo se você permite que ele faça. Ok? Então coloque isso, porque muitas vezes não é Satanás, muitas vezes é você mesmo ou a pessoa que está lutando contra a própria vontade de Deus. Deus está mostrando, é assim, e a pessoa tem uma determinada resistência em relação a isso, porque ela vê, na forma dela, ela entende que é o certo. Mas se ela entende que é o certo, por que ela foi pedir para Deus? Porque quando você vai pedir conselhos, se você não for ouvir ou obedecer o conselho, não vai pedir conselho. Fique no mesmo pensamento, fique na mesma atitude. Então, para que você aprenda a atravessar as circunstâncias, eu escutei algo nessa semana que é muito importante. Eu vou fazer agora em março 31 anos de conversão. Se eu cheguei até aqui, foi porque eu usei várias armas espirituais para poder chegar até aqui. Você pode ter certeza. E assim como você, independente se você tem 1 ano de conversão, 2 anos, 3 anos, 5 anos, 10 anos, 20 anos. Se você chegou até onde você está agora, você usou algumas ferramentas para você chegar até aqui. Você aprendeu alguma coisa, você foi ensinado, você copiou alguém, alguma coisa você fez. E isso foi muito bom porque fez você chegar até aqui. Olha para o irmão que está do seu lado e fala assim, parabéns, porque você chegou até aqui. Só que, o que é que você precisa entender? Precisamos entender o seguinte, agora, existe um outro caminho, existe uma outra forma de caminhar. Quando eu falo assim, existe um outro nível. E quando você vai andar por um outro nível, por uma outra forma de caminhar,
não adianta usar as mesmas ferramentas que você usou até hoje. Por exemplo, eu vou usar um exemplo. As coisas mudam. Quem aqui já apertou um parafuso? Todo dia? Com a chave de fenda ou a Phillips? Quem já? Eu mudei de casa faz mais ou menos, já faz um ano que eu mudei, e eu tive que pregar umas prateleiras lá. E aí eu não tinha furadeira, peguei emprestado uma furadeira do Paulo, o Paulo me emprestou, e lá vai eu fazer, eu fui, vum, vum, né? Fiz até o barulhinho, vum, 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 fez o barulho. Só que aí tinha que colocar a bucha e tinha que colocar o parafuso. Quem disse que entrou? E estava no tamanho certo. E rodava e nada, quase que estava espanando os parafusos. Aí, né, porque quando eu pedi a furadeira, era para vir também junto a parafusadeira, mas ele esqueceu. Como eu estou pedindo emprestado, quem sou eu para cobrar, né? Entendeu? Aí eu me matei ali. Aí eu fui até a casa dele. Eu falei, eu preciso da parafusadeira. E aí eu nunca tinha usado a parafusadeira. Menina, é coisa do céu. Porque quando eu coloquei a parafusadeira, entrou. Pus na outra, entrou. Aí ninguém parava mais. Vum, 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 vum. Aí estava até comentando essa semana que você sente vontade de apertar tudo, não é? Aí você vai olhando em tudo que é lugar, peraí, para, vum, 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 vum. Então, quer dizer, é coisa do céu. Inventaram isso para ajudar, porque fica ali, dá até, né? Dói muitas vezes, mas com a parafusadeira, irmão, é maravilhoso. Então, isso significa que teve que haver uma mudança, quer dizer, eu estava acostumado a apertar com a mão, mas as mudanças muitas vezes trazem para nós facilidades. Então eu tenho que aprender a aceitar mudanças. Se eu não aceito mudanças, eu continuo com os pensamentos antigos. A Esther, a rainha Esther, a Radassa, ela foi convocada por Mordecai para participar de um concurso ali de Miss, para você entender. E aí quando ela entra dentro do palácio, ela não poderia continuar do mesmo jeito. As mesmas atitudes, os mesmos pensamentos, a mesma forma de falar, a mesma forma de pensar. Quando Deus nos eleva a um nível, nos coloca num nível maior, numa responsabilidade maior, nós precisamos nos adequar com esse nível. Porque entrar num nível maior e pensar de uma forma antiga, não adianta. Não tem como. Isso não é mudança. Isso é só mudança de local. Mas você não vai começar a usufruir. Então o mundo geralmente está mudando e nós precisamos mudar. Então fale para o irmão que está do seu lado. Para você atravessar as circunstâncias, aceite as mudanças que estão aparecendo. Porque a mudança é uma das únicas coisas que você tem que ter certeza que vai acontecer. Elas mudam. Diariamente existem mudanças. Diariamente. Mas qual é o nosso posicionamento? Nos conformarmos com a mesmice. Então eu preciso estar diariamente mudando. Minha forma de falar, pensar, falar, agir. Eu preciso mudar. Por exemplo, essas meninas aqui, elas têm uma loja gigantesca na praça ali da Aparecida, aqui Vila Nova Galvão, e diariamente tem coisa nova, não é?
Diariamente tem coisa nova. Então sempre chegam lá e falam assim, tem a figurinha do não sei o que lá, tem o ioiô, tem não sei o que. Então elas têm que se adequar. Se elas falassem assim, não, aqui a gente só vende folha. Tem que se adequar às mudanças. Então, a mudança é uma das únicas certezas que realmente acontece. Sempre vai acontecer uma mudança. E eu tenho que estar alinhado a isso. Por isso que quando vem uma mudança, eu tenho que estar certo de que a minha condição de vida, ela vai mudar. Por exemplo, nós estamos marcados, né, por causa da pandemia. Nós, de uma hora para outra, fomos obrigados a não sair mais de casa, nem trabalhar mais, nem vir para a igreja. Foi uma mudança, tivemos que nos adaptar. Mas quantos que não lutaram contra isso, até entender realmente a situação? Então, quando vem uma situação, o nosso velho homem, o nosso velho eu, ele luta. Eu tenho que mudar. Tem que mudar, porque você tem que, se você nadar contra a corrente, você vai se cansar e você vai perder. Não sei se vocês já tiveram oportunidade de nadar contra uma corrente, a não ser que você seja um baita de um nadador. Se não for, você não vai conseguir, a corrente vai te vencer, e ela vai te levar para lugares que você não quer. Então, você tem que ir conforme a corrente, porque é importante aprender a se apropriar das mudanças. Veja bem, às vezes você liga na televisão e a televisão está falando a mesma coisa. Busca uma coisa nova, porque a mudança, ela vai trazer sabedoria para você, e o que Deus quer trazer para a sua vida é sabedoria. Fala para o irmão que está do seu lado, Deus não vai trazer riquezas para você, Ele vai trazer sabedoria para você administrar a riqueza. Então, fala para o irmão que está do seu lado, não dá para você viver dentro de uma caverna. Você precisa sair dessa caverna, porque o mundo está mudando. Deus quer fazer algo através da sua vida, e você precisa se adequar às mudanças. Sem mudança não tem progresso. Pastor, eu quero crescer, eu quero que a minha vida seja assim. Então você tem que se adequar à mudança. Começa a ler a Bíblia para você ver como é que vai mudar a sua mente. Como é que você vai se encher de fé. Pastor, eu não consigo orar. Comece orando. Comece. Eu orei 1 minuto, tenho até vergonha, mas pelo menos você começou. Já é uma mudança. Comece. Eu não consigo jejuar. Comece. Mas o jejum para mim tem que ser de 10 dias, ou 30 dias, ou 40 dias. Pior que você nunca vai aguentar fazer isso, se não começar. Quando eu comecei a jejuar, eu jejuei um dia, entrei em jejum meia-noite, e era para entregar meia-noite do outro dia. Quando foi meio-dia do outro dia, eu já estava morrendo de fome, foi meu primeiro jejum. E eu fui entregar, não aguentei não, porque não adianta entregar, fazer sacrifício de tolo. Pedi para o meu discipulador, não aguento, eu preciso comer. Aí ele falou, então vai, você come e depois você volta. Mas depois você vai praticando, então você tem que ir se adequando. O que aconteceu ontem passou, o que aconteceu na sexta, na quinta, passou, o que aconteceu o ano passado passou. Você tem que começar a olhar para frente. Se tudo continuar exatamente igual, nunca haverá crescimento pessoal, nem movimento para frente. Por isso que Deus permite que aconteçam problemas. Pastor, o senhor é o pastor que prega de problemas. É, porque ele existe, não dá para fugir. Mas eu queria ficar de boa, né? Não tem como, gente. Não existe um evangelho. Se Jesus foi perseguido, os discípulos foram perseguidos, a igreja foi perseguida, com você vai ser diferente?
Não tem como ser diferente. Ah, então eu não quero esse tipo de evangelho, não. Eu quero o evangelho, por exemplo, o evangelho que o pessoal prega por aí, que eu vou prosperar, que eu vou ter uma casa própria, que eu vou ser... mas quem disse que essas pessoas também não têm problemas? Só que são problemas muito mais altos do que os nossos, muitas vezes. Mas o nosso alvo é assim, chegar lá, eu quero ser assim. Mas você não está se desenrolar. O probleminha que está aqui, imagina... quando chegar lá. Se alguma coisa mudou recentemente, meu irmão, nós temos que nos adaptar, ao invés de ficar chateado e preso ao passado. Alguma coisa mudou. Então você precisa se adaptar, ao invés de ficar chateado e ficar preso. Imagina a Esther lá dentro. Ai, tem que fazer isso todo dia, ai, tem que levantar todo dia, ai, tem que, não, eu quero voltar para a minha vida. Lá eu era livre. Então você precisa entender que estamos em constante mudança e nós precisamos nos adaptar. Então, pastor, tudo bem, o mundo está mudando, as coisas estão mudando. O que eu tenho que fazer? Procure formas de mudar a sua situação atual. Pastor, eu estou orando, mas não é só oração, são atitudes também que precisam ser mudadas. Quando você anda com uma pessoa do mesmo nível que você não vai crescer. Você precisa andar com pessoas que têm um nível maior do que você. Por que hoje existe uma moda aí que as pessoas falam da mentoria. Para que serve um mentor? Se alguém sabe dizer para que serve um mentor? Para o Arthur, sabe dizer. Ela fala lá, Arthur. Para mentorear, né? O mentor, ele pratica uma mentorear, trazer uma direção, né? Agora, por que eu tenho que procurar alguém que tem que me orientar? Por quê? Porque essa pessoa já passou pelo lugar que você está passando. E ela venceu, então ela tem conhecimento. E quando você for procurá-la, ela vai dizer assim: faça assim, assim e assim, que vai dar certo. Então eu tenho que, se as coisas estão mudando, eu tenho que procurar andar com pessoas que estão se adequando a isso. Eu estava conversando com um jovem e me chamou a atenção porque ele falou assim: olha, eu sou de uma igreja. E quando ele falou, que cresceu dentro da igreja, e eu sei que ele ficou emocionado porque ele via dentro da igreja. A igreja cabia 40 pessoas, mas na época ficava, tinha 30 pessoas de fora, ficou muito emocionado. Agora são os problemas da igreja, e aí o pai dele sai da igreja, junto com a minha esposa, e ele. Só que o pai dele sai, segundo ele falou, o pai dele sai, e ele foi procurar um outro lugar, mas ele não se adaptou aos outros lugares. E ele ficou como? Encostado. O filho cresceu. E aí o filho trouxe da igreja antiga, trouxe os hinos da harpa, que são muito de muitos. Os hinos que são bíblicos, né, além de serem muito espirituais, né, mas são bíblicos, você está lendo a Bíblia. Só que ele não está na igreja, né, ele não está numa igreja que canta os hinos da harpa. Sabe o que ele falou para mim? Ele falou assim, quando eu perguntei: e aí, o que você acha da igreja? Ele falou assim para mim: olha, se fosse o pessoal da antiga, eu quero citar o nome, se fosse o pessoal da antiga igreja, se fosse os hinos antigos, cantados com esse pessoal, seria maravilhoso. Se fossem os antigos cantados, a igreja de hoje tem tudo que você pode imaginar de equipamento, né? Tem luz, tem fumaça, tem teclado, tem... As igrejas antigas, as antigas, estou dizendo nos tempos lá, 80, minha época de 90, tinha um baixo
e uma guitarra ou um violão. Bateria nem pensar, hoje graças a Deus estamos liberando. Então ele falou, se fosse os hinos antigos, no pessoal estava ótimo. Aí eu parei, eu falei, foi aí que a gente entrou na questão dos hinos. Aí ele falou uma coisa para mim, ele falou assim, os hinos são lindos, mas chega uma hora na minha igreja que o pessoal está repetindo 10 vezes a mesma coisa. Para que ficar repetindo a mesma coisa? Imagine você dizendo santo, 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 santo. Eu não gosto disso. Eu faço cantar. Estrofe 1, 2, 3, 4, e aí vai. Aí eu falei assim, a palavra de Deus, que é o hino da harpa, está dentro de você. Diz Pedro, numa certa ocasião, que eles precisavam ser mais, porque eles estavam limpos por causa da palavra que está dentro deles. Aí eu falei, a palavra está dentro de você já. Agora você imagina, você usando esta palavra, que é viva, para entrar na presença de Deus. Por isso, o caminho da harpa, sabe o que acontece? Eu sou uma pessoa normal. Eu sou uma pessoa, estou no átrio. Existem 3 lugares. Existem 3 lugares que eu tenho que entrar: átrio, santo e o santo dos santos. Quando eu estou cantando o hino da harpa, eu estou no átrio. E esse hino, qualquer pessoa pode cantar, mas Deus não quer você no átrio. Deus quer que você entre no santo. E foi quando eu falei para ele, imagina você cheio dessa palavra, profetizando a palavra. Você vai entrar no santo dos santos. E ali você não vai falar mais. É ali que Deus vai falar com você. Quando essas pessoas estão repetindo a mesma frase, sabe o que significa? Sempre vai existir espaço para progredir. Quando nós buscamos a Deus, Deus, Ele é um ser infinito, Ele não tem fim. O homem tem o desejo, o homem normal, que não crê, né, em Jesus, ele tem o desejo de descobrir onde é que Deus está. Mas Deus, Ele é, como uma criança um dia disse, né, Deus, Ele é tão grande, que todos os mundos estão na palma da sua mão. Mas ao mesmo tempo que Ele é grande, Ele também é tão poderoso, que Ele consegue estar dentro do coração de alguém que crê nele. Então eu preciso confiar que Deus pode, quer e vai mudar a minha vida.
Se existe uma resistência, irmão, em mudar, você sempre ficará no átrio, sempre ficará do lado de fora, sempre vai ter uma emoçãozinha, mas nunca vai conhecer realmente o Deus que está na sua vida. E isso se chama religiosidade. Sabia disso? Por que existem pessoas hoje que estão afastadas, que estão desviadas? Porque bebe e come a mesma coisa todo dia. Enjoa. Quem já fez jejum aqui, às vezes fez jejum de 1 dia, 10 dias, sei lá, alguma coisa, e aí você volta a comer. Qual a primeira coisa que você sente? O gosto do óleo. Dá um nojo. Porque você percebe que como é ruim. Então, às vezes a pessoa, ela fala, não tenho mais prazer. Por quê? Porque você parou de andar, você parou de progredir, você parou de buscar. Você sabe da minha vida. Não sei mesmo. Mas você parou. É porque é muito difícil. Jesus nunca falou que ia ser fácil. Vai buscar. Uma coisa que nós precisamos entender é o seguinte: imagina Esther dentro do palácio dizendo assim, eu não quero, eu estou aqui, mas eu não queria estar. Imagina ela sendo preparada para ser a futura rainha. Ela não sabia ainda que ia ser a futura rainha. Ela foi preparada durante 1 ano. Ela não sabia, ela ia ser escolhida ainda junto com outro. Mas imagina você dentro de um lugar, uma situação sendo preparada, mas nós dizendo, eu não quero, eu não aceito, isso não é para a minha vida. Gente, não sou assim. Por isso que eu tenho que começar a valorizar aquilo que eu tenho. Pergunte para o irmão que está do seu lado, o que é que você tem? Comece a dar valor para o que você tem. O milagre começa com aquilo que você tem. O que é que você tem? Eu não tenho nada, né? Porque você só está olhando para as desgraças. Comece a olhar, você vai ver que você tem alguma coisa. Comece a enxergar a sua vida com uma perspectiva diferente. Gente, como é que estão as pessoas no mundo? Totalmente negativas. E pensamentos negativos, eles vão drenar tuas energias. Às vezes, quando você abre a boca, a pessoa já sabe como é que você está, porque você só está falando de uma forma negativa. É que não vai dar, é que não dá certo, é que eu não consigo, é que não sei o quê. Só isso. Comece a enxergar com uma perspectiva positiva. Comece a olhar o que é que você tem. O que é que você tem? Analise aquilo que você tem. Não espere ter as coisas. Eu lembro até hoje, um jovem que contou para mim, lá no monte, ele falou, pastor, estava desempregado, sabe o que eu fiz? Assisti um culto numa igreja, e aí eu fui lá pedir uma lata emprestada de leite moça, fiz uns brigadeiros lá, fui vender no Farol, em menos de 10 minutos vendi tudo, sabe o que eu fiz? Paguei a lata que eu peguei emprestada, com o restante do dinheiro, comprei mais lata, e aí fui fazer isso, fui vender. E aí comecei a vender e vender e vender, pastor, eu estou com o meu carro aqui vendendo isso aqui, ó. Começou com aquilo que ele tinha. Não espere o futuro chegar, querido, para começar a admirar o que existe ao seu redor. Isso é complicado, porque assim, nós vivemos debaixo de uma ilusão. Vai mudar, a vida vai mudar. Não, comece a ver agora as coisas mudando. Procure isso. Comece a ver agora as coisas mudando. Porque viver por fé é assim. É acreditar no que a palavra de Deus diz. Não ver para depois acreditar. Mas aí o que eu tenho que fazer? Procure as coisas que você gosta. Vá em busca disso. Vá em busca disso. Porque quando você encontra aquilo que você gosta, você consegue desenvolver uma atitude de fé para você vencer. Quando o Fernando vai sair para vender, ele sai focado para fazer um suco de abacaxi. É isso, Fernando? Sim ou não? Sim ou não? Você vai sair para vender e sai focado para fazer um suco de... Você sai focado para quê? Para vender.
Então nós precisamos ter foco, querido, é muito sério. Quando nós pensamos de uma forma negativa, tá? Eu não estou pregando sobre pensamento positivo, eu estou falando sobre fé. Mas quando você pensa de uma forma negativa, os pensamentos negativos, eles vão começar a consumir você. E aí nós não temos mais vontade de nada. Não temos mais vontade de nada. E esses pensamentos vão nos entristecendo, como eu já disse, e você olha para onde está, ao invés, porque Deus está dizendo assim, começa a procurar. Começa a procurar. Pedro foi questionado sobre pagar impostos. Ele vai correndo para Jesus, está certo. Jesus tinha sabedoria. Mestre, Jesus já sabia. Aí Jesus faz uma pergunta. Os impostos, para quem tem que pagar os impostos? Os filhos ou aqueles que não são filhos? Pedro falou, os que não são filhos, os estrangeiros. Aí Jesus falou assim, então por que estão cobrando os impostos de você? Pedro ficou sem. Jesus falou, mas para que eles não fiquem escandalizados, fica aqui, cruza o braço, fica chorando e espera acontecer alguma coisa. Foi isso? Sim ou não? O que Jesus falou? Sai, vai até o mar. Olha a direção. Sai, vai até o mar. Pega uma isca, lança, pesca. O quê? Um peixe. Tira o peixe, abre a boca dele. Lá dentro vai ter uma moeda. Paga com essa moeda os meus impostos e o teu. Quem é que teve que fazer? Quem teve que fazer? O Pedro. Jesus só deu a direção. Alô? Fala de novo aí. Alô? Quem tem que fazer? Somos nós. Você está recebendo uma direção. Está dizendo que tem que mudar. Se adeque à mudança. Não, mas eu continuo. É tipo assim, vai. Eu sei, gente. Entenda o que eu vou dizer agora. É só um exemplo, tá bom? Antigamente a gente batia o bolo com... Que mão, irmão? Aqui, ó. Uma colher de... E o que tinha aqui? O que tinha aqui? Eu sei que você não faz bolo. É a bacia. Ó. Não era assim, gente? Sim ou não? Irmão, não sei, precisa me responder, porque eu sei que vai ter gente que vai lembrar. Eu sei que vai ter gente que vai lembrar. Mas inventaram a batedeira já. Mas eu tenho certeza que no nosso meio aqui, sem dizer que é a minha sogra, tenho certeza que tem gente que vai dizer assim, mas eu prefiro bater na mão. Sabe o que é isso? Medo de mudança. Eu estou usando o exemplo da batedeira. Tá? Respeito. Quer continuar batendo na mão? Bata. Mas eu, meu irmão, tem a batedeira lá e eu ainda faço no liquidificador. Eu ainda faço ainda. Ainda tem aquela de massa. Poxa, só jogar os 3 ovos, a manteiga, demorou, irmão. Todo mundo come lá em casa, ninguém reclama. Facilidade. Pronto, já era. 40 minutos está pronto. Agora, se quiser bater, fica à vontade. Eu não. E eu lembro, se for parar para pensar, eu lembro que a minha mãe fazia isso direto. Esses dias eu estava fazendo um bolo lá, a menina ficou do meu lado, pai, não joga tudo. Aí me lembrou que quando eu era com a minha mãe, porque eu quero um pouquinho, eu quero lamber, pai. Deixa o restinho para lamber. Eu era assim também. Mãe, não joga tudo não. Deixa aí, eu quero passar a mão, o dedo. Né? Para mim a realização era passar o dedo no restinho, né? Mas as coisas mudaram. Fala para o irmão, as coisas mudaram, irmão. Então veja, as pessoas, não somos nós, não são as pessoas que têm que mudar, somos nós que temos que mudar. É fácil, querido, se esquecer das coisas boas da vida quando nós enfrentamos dificuldades diárias.
Porque você está focado na dificuldade, naquilo. Só que isso aqui já tem saída. Deus já deu uma saída. Busque essa saída. Deus já tem essa saída. Busque e faça o que pediu para fazer. Faça um esforço para se concentrar naquilo que você já tem. E use aquilo que você tem. Por exemplo, é inadmissível um cristão ficar pensando só coisa negativa. É inadmissível. Eu acho que o Espírito Santo não está dentro dessa pessoa, não. Porque o Espírito Santo é para cima. O Espírito Santo é alegria, está escrito na Bíblia. O Espírito Santo é paz. O Espírito Santo é força. O Espírito Santo traz a revelação do céu. Mas a pessoa diariamente só coisa do mundo, só coisa negativa, só não dá, não vai. Não tem como você atravessar nada desse jeito. Tem 3 homens na Bíblia, Datã, Coré e Datã, Coré e eu esqueci o nome do outro. Que eles entraram, começaram atravessando. Eles saíram do Egito, eles atravessaram o Mar Vermelho, mas quando chegaram no deserto, eles começaram a murmurar. Eles começaram a murmurar. Lembra aí, Márcia, por favor, da Coreia e tem o nome do outro que é meio esquisito. Sabe o que aconteceu? A terra os engoliu. A terra os engoliu, irmão. Quantos querem uma mudança na sua vida? Aceite as mudanças. Vou perguntar de novo. Quantos querem uma mudança na sua vida? Bem forte aí. Então aceite as mudanças. Aceite as mudanças. Existem, olha, parou de filmar já aqui? Eu vou ter que falar. Fala sério. Quem gosta de Coca-Cola aqui? Não, fala sério. Quem gosta? Eu gosto de Coca-Cola. Não é pecado, não. Aí você vai para uma festa. O dono da festa contratou, era Coca-Cola. Mas quando vão servir, não posso falar o nome. Não é nem isso que você está pensando. E aí? Na hora você vai dizer, mas não é Coca-Cola. Não é verdade? Você viu aquela vontade. Aí traz uma Coca-Cola, e mesmo que seja de máquina, não é a mesma coisa. Então, fale com o irmão que está do seu lado aí, meu irmão. Se adapte às mudanças. Comece a enxergar as coisas, porque tem coisas do seu lado que são coisas boas. Comece a enxergar as coisas do seu lado, que são coisas boas, que podem te ajudar a mudar a sua vida, a sua situação. Comece a enxergar. Achou aí? Se você sempre é uma pessoa que não, mas é melhor voltar. Não, mas é melhor regredir. Não. Se você não tem essa perspectiva, você vai acabar sendo engolido pelas situações. E Deus não quer que você seja engolido pelas situações. Então, foque. Olha, pastor, eu quero que a minha vida mude. Ela vai mudar quando você buscar o Senhor. Mas eu busquei e não aconteceu nada. Não, você tem que ir a um outro nível. Você já conhece como buscar a Deus. Você tem que ir a um nível maior. E isso tem que ser com você. Lá vai estar a sua bênção. Lá vai estar a sua resposta. Lá vai estar a sua cura. Tem que sempre crescer. Tem que sempre... Qual é o nome? Não, eu quero o nome das pessoas. Abirão, Coré e Datã. Obrigado. Tenho sempre que crescer. Quem está me entendendo aqui? Fala para o irmão que está ao seu lado. Você vai crescer? Amém ou não amém? Fique em pé nessa manhã.
vamos participar da ceia do Senhor agora, irmãos. E a ceia do Senhor é um momento de reflexão. É um momento de você decidir aquilo que você quer, se você quer se alinhar com Deus ou não. Porque para você atravessar as circunstâncias, tem que começar a pensar como Deus pensa. Os pensamentos de Deus são pensamentos totalmente diferentes dos seus pensamentos. Totalmente diferentes dos seus. Quantos querem receber isso aí? Quantos querem? Levante suas mãos para os céus e diga: eu quero, Senhor, receber esses pensamentos. Amém? E você vai enxergar que você vai dizer assim: puxa, eu já venci tanta coisa. E você vai vencer muito mais em nome de Jesus. Assim mesmo, antes de comer deste pão e beber deste cálice, pois o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação. Não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Mas se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vos reunis para comer, esperai uns pelos outros. Mas se algum tiver fome, coma em casa, para que não vos ajunteis para condenação. Quantas demais coisas ordená-las-eis quando for ter convosco. Momento da ceia, momento de reflexão, aonde você diz assim: Senhor, eu quero que o Senhor faça parte da minha vida. Eu quero diminuir para que o Senhor cresça e apareça muito mais através da minha vida. O momento da Santa Ceia é um momento em que você se enche de Deus para prosseguir, para caminhar, para avançar. A presença de Deus através do Espírito Santo na nossa vida vai nos levar a isso,
a termos o entendimento das coisas que estão acontecendo. Então, ao invés de ficarmos às vezes chorando por causa das coisas que estão acontecendo, nós vamos receber força. Nós vamos receber do Espírito Santo ousadia. O Espírito Santo vai nos encher de coragem, e Ele vai nos ajudar. Ele vai fazer com que eu e você possamos enxergar que tudo é possível aquele que crê. Amém? Você crê nisso? Coloque a mão sobre o seu coração, feche os seus olhos. Senhor meu Deus e meu Pai, nesta manhã nós nos colocamos diante da Tua presença mais uma vez, para participarmos desse ato profético, desse momento tão poderoso que é o momento da ceia do Senhor. Nós vamos fazer isso em memória daquele que morreu na cruz do Calvário, levando sobre si nossas dores, nossas enfermidades, as nossas maldições. Senhor, diz a Tua palavra que o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas Suas pisaduras nós fomos sarados. Senhor, ao participarmos desses elementos, nós queremos declarar, Pai, que aceitamos a Tua palavra, Senhor, na nossa vida, que aceitamos, Senhor, a Tua promessa na nossa vida, que aceitamos, Senhor, a herança determinada por Ti, meu Deus, para a nossa vida, em nome de Jesus. Ao participarmos desses elementos, Senhor, cumpra o que está escrito na Tua palavra, cura-nos, fortalece-nos, supre, Senhor, cada área da nossa vida, através do Teu Espírito Santo. Senhor, se existe água empoçada dentro de nós, que esta água seja tirada. Se existe, Senhor, qualquer tipo de ódio, amargura, ressentimento, qualquer coisa existente na nossa vida, que isso seja tirado. Que uma água nova do Espírito Santo, ela passe, Senhor, por todo o nosso ser, pelo nosso espírito, pela nossa alma, pelo nosso corpo, em nome de Jesus. Meu Pai, eu quero Te pedir que ainda nesse momento o Senhor quebre as barreiras, quebre as correntes, tire, Senhor, aquela cegueira espiritual, renove a nossa mentalidade, em nome do Senhor Jesus. Nós queremos aqui transbordar do Teu Espírito Santo, Senhor. Então faz isso em nome de Jesus. Queremos declarar que esses elementos, Senhor, são agora abençoados por Ti. Toda contaminação, toda consagração, meu Pai, desses elementos, desde a sua produção e fabricação, declaramos quebrado e anulado no nome do Senhor Jesus. E declaramos, Senhor, em nome de Jesus, que cada elemento vai cumprir aquilo a qual está determinado por Ti, em nome de Jesus. Amém. Diga glória a Deus. Diga aleluia. Diga: Senhor, nessa noite, nessa manhã, obrigado. Senhor, nessa manhã, em nome de Jesus, recebe a minha vida,